Olá, irmãos e irmãs, estamos de volta agora com a nova série, os Salmos. Durante esse período ainda de quarentena, nós estaremos uma jornada com o livro dos Salmos. Eu primeiro quero fazer uma correção. No culto de terça-feira, no dia 2, agora, fizemos uma mensagem com a introdução dessa jornada dos Salmos. E lá no tópico sobre restaurando as emoções, eu fiz uma referência do Salmo capítulo 2, versículo 11, mas na verdade é o Salmo 56, versículo 3. O versículo está certo, a referência estava trocada. Então é bom quando tem algo gravado que você ainda faça a correção. Então no Salmo 56, 3 diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Então nós falamos sobre várias emoções e a emoção final foi sobre o medo e a referência está trocada. Salmo 56, versículo 3, no lugar de Salmo capítulo 2, versículo 11. Feita então essa correção, nós hoje vamos falar sobre 4 salmos. O Salmo 1 começa então uma espécie de introdução junto com o capítulo 2 dos Salmos. E aí então agora nós temos o Salmo 1, nós temos 2 tipos de pessoas, ou um contraste de 2 maneiras de enxergar a vida neste mundo. Primeiro nós temos aí, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Então, feliz é aquele que não faz esse tipo de coisa. Como? Segue o conselho dos ímpios, ou os princípios de vida dessas pessoas. Ímpios são aqueles que não creem em Deus, que não quer ser orientado por Deus. E não imita a conduta no sentido de não imitar suas práticas do mal, dos pecadores. Pecadores são aqueles que gostam de continuar na vida de pecado e nem se assenta na roda dos zombadores, ou fazer uma associação, de fazer parte desse grupo zombadores, aqueles que têm prazer de continuar pecando. Então você tem 3 estágios de pessoas que não são favoráveis à visão de Deus. São pecadores, são ímpios e são zombadores. Agora, qual é a outra pessoa então? Feliz é aquela pessoa que ela vai meditar, tendo a fonte da sua vida a palavra do Senhor, e ela vai meditar de dia e de noite. Aí nós vamos ter novamente 2 comparações. Essa pessoa que tem a palavra de Deus como fonte, ela é comparada com uma árvore plantada. Ela tem à beira de águas correntes, vai dar fruto e vai prosperar. Já os ímpios são considerados como palha. Palha é o resto que vai ser jogado, vai ser destruído. Então isso é importante você perceber que Malaquias vai dizer que os justos, incrédulos e ímpios, nós vamos entender cristão e não cristão, e aqui o capítulo 1 de Salmo já mostra essa diferença entre 2 tipos de pessoas. No capítulo 2, nós temos aqui então o Salmo de Davi, a coroação de Davi como rei, mas também é um texto que é chamado de um texto profético, mostrando Jesus como Messias, como o ungido de Deus. É interessante observar que o Salmo 2, ele é citado 18 vezes no Novo Testamento. Observe então aqui com o verso 6. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Deus dizendo para Davi, profeticamente para Jesus. No versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. É a mesma expressão usada no batismo de Jesus por João Batista. Este é o meu filho em que eu tenho prazer. É essa visão de Jesus sendo ungido, o Messias, é aquele que está recebendo a coroa para reinar.
No capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5 são chamados de salmos para a oração. No capítulo 3, alguns entendem que é a oração da manhã, Davi fugindo de Absalão e aqueles que apoiavam Absalão. Absalão era o filho de Davi que estava conspirando, querendo tomar o reino de Davi. E aí Davi diz assim no versículo 3, capítulo 3, 3, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, em meio ao deserto que Davi passou. Ele está pedindo que o Senhor seja o escudo, a proteção dele e pedindo a Deus para que ele andasse de cabeça erguida. No verso 8 do capítulo 3 diz assim, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Ou seja, em meio dessa pandemia, dessa quarentena, você não pode jamais deixar se levar por qualquer notícia ou ficar com a cabeça baixa. Pedir a Deus para erguer sua cabeça e sabendo que o Senhor vai te dar um livramento e a bênção dele está sobre o povo dele. O capítulo 4 é chamado de oração da noite. E Davi continua orando, dizendo, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Já no final do versículo 8, ele diz o seguinte, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Ou seja, Davi procurava todos os problemas resolver com o Senhor, lançar para o Senhor, entregar ao Senhor. É por isso que ele então está dizendo que ele deitava e dormia tranquilo, porque o Senhor estaria resolvendo todos os problemas, todas as dificuldades, todos os momentos complicados que ele estava vivendo. Então que Deus te abençoe, continue lendo o livro dos Salmos. Hoje você teve o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4. Amanhã nós estaremos então aí caminhando num momento, preparando para sexta-feira a outra gravação. E você vai ter mais uma porção dos salmos para o seu culto doméstico. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que Deus abençoe também a sua família.